Olá, olá! E a nossa história de hoje se chama O Jornal. Quem escreveu essa história foi a Patrícia Auerbach. O livro de hoje é um pouquinho diferente, porque nós vamos ler as imagens. Isso mesmo, não tem muitas palavras no livro, então nós vamos ler a história por meio das imagens. Primeiro, você vê uma imagem, aí depois você vê outra imagem na sequência. Então, você tem que entender o que está acontecendo na história através dos desenhos. A nossa história de hoje conta sobre um menininho. E esse menino sempre via o seu pai lendo o jornal. E o pai dele gastava um tempão lendo o jornal todo dia. E o menino queria saber o que tinha de tão interessante naquele jornal, naquele papel com aquele monte de letrinhas. Então, ele ficou pensando. Ele ficou assim, ficou ali pensando e não sabia o que fazer com o jornal. Aí, ele ficou bravo, chutou o jornal. Teve uma ideia. Por que não viajar pelo mundo? Aí, ele fez muitas coisas. Ele pensou, por que não surfar pela água? Ele pegou o jornal e pensou que era uma prancha. Indo lá Depois ele transformou o jornal em um barco. Pegou remo e começou a nadar pelo mar. E até que ele chegou em uma ilha. Ele chegou e pensou, por que não transformar o jornal em um barco? Eu posso até ser o pirata. E ele saiu navegando pelos 7 mares. Então ele avistou um castelo. Ele sentou no jornal e ele fingiu que era um tapete voador. Ele estava voando pelo castelo. E agora ele é um soldado. Ele montou em seu cavalo e foi bem longe. Ele fingiu que era um avião. E voou para muito longe. E ele foi seguindo. Então, aí ele transformou o jornal em várias coisas. Em prancha, em barco. Então, essa foi a nossa história, o jornal. Oi, eu sou a Patrícia, sou autora do jornal. E eu tô aqui hoje para contar para vocês como foi que essa história nasceu. E como foi que eu comecei a fazer todas essas dobraduras, do barquinho, do chapéu, da espada e todas as outras que aparecem na história do livro. Mas para isso, eu vou começar a história bem do começo. E tudo começou num sábado em que chovia muito. E toda a família estava reunida numa sala, cada um fazendo uma coisa. Os adultos tentavam ler e as crianças não paravam de brincar. Eles corriam para um lado, corriam para o outro, passavam por cima do sofá e os adultos lá, se concentrando para tentar ler. De repente, eu olhei para o lado e vi meu filho mais novo brincando de pirata com o mais velho. Aí eu pensei, esse pirata precisa de um barco. E aí eu fui até um cantinho e achei uma folha de jornal que alguém já tinha lido e tinha largado lá no chão. Eu peguei o jornal e comecei a construir um barco. A primeira coisa que eu fiz foi dobrar a abinha de cima. Eu dobrei e vinquei, bem vincadinha. Aí eu peguei a outra ponta e fiz a mesma coisa. Bem apertadinha. Aí o jornal ficou assim, parecendo uma casinha. Mas não era um barquinho ainda. Então eu continuei. Peguei essa parte que sobrou aqui embaixo e dobrei para cima. E fiz a mesma coisa do outro lado. Quando eu levantei o jornal, eu percebi que se eu dobrasse essas abinhas bem desse jeito, eu tinha um chapéu. Olha só. Assim que eu construí um chapéu de pirata. Mas ainda não era isso que eu queria. Eu queria um barco, então eu continuei. Eu peguei o meu chapéu e juntei as duas pontinhas do chapéu no meio.
e ele ficou assim, parecendo um balão de festa junina. Mas não era um barco ainda. Então, eu peguei a pontinha de baixo e juntei com a pontinha de cima, dobrando desse jeito. E virei do outro lado, para fazer a mesma coisa. A pontinha de baixo com a pontinha de cima. Pronto. Quando eu vi o jornal em pé, eu descobri que era um chapeuzinho, bem menor do que aquele primeiro que eu tinha construído. Mas não era um barco. Então eu continuei. Eu fui abrindo meu chapéu, abrindo o chapéu, abrindo o chapéu, até que as pontinhas de baixo se encontraram aqui embaixo. E aí eu descobri que aqui em cima tem uma parte que abre. E puxando uma para cada lado, eu construí um barco. Que precisou de uma ajeitadinha. Senão ele não parava em pé. Pronto. Foi assim que eu construí um barco e dei lá para os meus piratas. Só que pirata que é pirata, não tem só barco e chapéu. Pirata tem espada. E aí eu tive outra ideia. Voltei lá para aquela pilha de jornais usados e peguei mais uma folhinha. Eu estiquei a folhinha no chão e comecei a enrolar. Aqui pelo cantinho. Enrolando bem apertadinho. Para a espada ficar firme. Porque espada que é espada tem que ser firme. Senão não vence o inimigo. Eu enrolei toda a folha. E quando chegou no fim, ela ficou assim. Mas ela ainda precisava de um lugar para o pirata segurar. Ele ia precisar de muita força. Então eu dobrei a parte de baixo. E colei com durex. Assim. Pronto. Foi assim que eu construí uma espada, um barco e um chapéu. E dei tudo lá para os meus piratas, que foram navegar em outros mares e deixaram os adultos seguirem em frente com a leitura.